Olá, você seja muito bem-vindo aqui a esse canal. Hoje, nesse vídeo, eu quero conversar com você sobre a diferença ou semelhanças de storytelling, copy e narrativa. Você sabe qual que é a diferença entre esses três itens? Porque eu vejo muita gente procurar explicar, ensinar sobre isso, e eu sinto confusa as definições que essas pessoas dão para cada um desses termos. Sinto confusa a explicação que as pessoas dão. Claro que, se você é uma pessoa que não gosta de entender as coisas no detalhe e você quer simplesmente modelar, ainda assim funciona, né? Então, é positivo, muito positivo nesse aspecto. Talvez até mais positivo que se a pessoa tentasse fazer como eu estou tentando fazer aqui agora, de explicar as diferenças. Porque tem muita gente que não se importa com isso, que é apenas implementar. E nesse vídeo aqui, e até no canal como um todo, eu gosto de falar sobre detalhes, definições, eu gosto de mostrar para você as partes de um todo, que nesse caso, de uma campanha de marketing, algumas partes delas são a narrativa, o storytelling que você vai fazer e a copy que você vai utilizar. Aqui nesse vídeo eu vou focar muito na narrativa e no storytelling, vou falar um pouquinho de copy também, mas principalmente sobre esses dois termos, narrativa e storytelling, eles são muito misturados na minha visão. Enfim, vou começar pelo que eu acredito ser mais complexo até de se entender, que é a narrativa. O que acontece? Narrativa, na verdade, não tem nada de muito complexo, que é basicamente você narrar algo que está acontecendo. Só que como no marketing isso está sendo muito misturado com copy, com storytelling, acaba ficando muito confuso, né? Eu pergunto para você, qual que é a sua narrativa? Qual que é a sua narrativa? Você sabe responder qual que é? Então, um outro jeito de pensar e responder essa mesma pergunta, e aí por tabela, aprender sobre o que é narrativa, o que é de fato uma narrativa, é você responder o que você entende sobre o seu mercado, o que você entende sobre o público do seu produto, qual que é a sua narrativa sobre eles. A narrativa, então, nada mais é do que você narrar de fato os fatos, como se fosse um narrador de um jogo de futebol, um narrador de um esporte qualquer. Vamos pegar aqui de jogo de futebol. O narrador ali que está narrando o jogo de futebol, ele narra tintim por tintim o que está acontecendo, se houve falta, de com quem que está com a bola, que jogador, o nome do jogador, se teve gol, se não teve. Ele procura narrar até emoções do jogo, a interpretação dele sobre emoções do jogo, né? Enfim, aquilo que ele vê acontecendo em campo, ele procura narrar. Isso é a narrativa dele sobre aquele jogo de futebol. No seu caso, aquilo que você vê acontecendo com o seu público é a narrativa relevante para o seu marketing. Aquilo que você vê acontecendo, quais são as emoções que envolvem ali o seu público, em que momentos que essas emoções estão mais afloradas, qual que é o grande problema do seu público, por que o seu público não teve sucesso, da parcela de pessoas que teve sucesso, por que eles tiveram sucesso? O que eles fizeram? Qual que é o pulo do gato? Qual que é o mecanismo do problema? O mecanismo da solução? É a sua leitura sobre o seu público, é a sua narrativa, incluindo também os seus vieses pessoais. Porque acredito eu que não tem como você fazer e montar uma narrativa que seja 100% congruente. Inclusive, por isso mesmo, no marketing, a gente tem aquela regra, não sei se eu posso chamar de regra, mas premissa, também não sei se eu posso chamar de premissa. Enfim, a gente tem aquele dever, aquela tarefa, né? Eu acho que essa é uma boa palavra. Então, no marketing, a gente tem aquela tarefa de estar sempre em melhoria do conhecimento sobre o nosso público. Então, não tem como a gente ter, na minha opinião, uma narrativa 100% precisa. Então, você vai usar aquilo que você enxerga sobre o seu público e, a partir dos seus vieses, ou seja, com o seu olhar, você vai criar a sua narrativa, né? E da mesma forma que você tem a sua narrativa, o seu público também tem a narrativa deles, que é aquilo que eles dizem sobre si mesmo, as desculpas que eles têm, as crenças erradas que eles têm. Isso tudo do seu público monta a narrativa deles. E o cruzamento, o contraste dessas duas coisas
é o que você vai utilizar para poder fazer o seu marketing. Então, você vai explicar para o seu público o porquê ele está tendo problema, como que ele vai alcançar o sucesso. Você vai gerar a conexão com o seu público, porque você conhece os momentos em que as emoções dele estão mais afloradas, você conhece os sentimentos que ele tem ao longo do tempo, né? Enfim, isso é narrativa. A narrativa é a parte muito técnica que você, sendo um expert, é a parte em que você tem mais condições de criar no seu marketing, porque isso não depende de marketing. Isso depende de você fazer uma boa leitura e encontrar esses elementos, mecanismo do problema, em outras palavras, porque o seu público tem o problema que tem, que seu produto pode resolver, mecanismo da solução, como que o seu produto resolve o problema da sua audiência, né? O grande benefício que a sua audiência está buscando, né? A dor da qual a sua audiência quer fugir. Então, você pegando esses elementos e buscando aí na sua mente a sua visão, a sua narrativa do seu público e definindo cada um desses elementos, é um excelente passo para você criar boas campanhas de marketing, para você criar conteúdo, para você criar vídeos de venda, lançamentos. Então, é isso que é narrativa. Resumindo, é a sua visão sobre aquilo que está acontecendo com o seu público a partir também dos seus vieses, a partir do seu olhar. Porque não tem como você analisar sem ser pelo seu olhar, e você tem vieses, por mais que os seus vieses estejam ajustados com a realidade, acredito eu, Alexandre, que é muito difícil que estejam 100% ajustados. Beleza? Então isso é narrativa. Aí o que é storytelling? Storytelling é como se fosse o recheio, a forma como você vai colocar essa narrativa para fora. Porque se simplesmente você chega e explica as coisas, principalmente se você é um expert e você entende muito do seu mercado e já gravou vídeos para o YouTube e já gravou Reels e você grava e coloca todo aquele conteúdo, fala do mecanismo do problema, da solução, explica tudo direito, tintim por tintim e no final ninguém dá bola. Não tem like, não tem curtida, não tem comentário, ninguém compra o nosso produto. E eu me incluo nisso porque eu também sou assim. Então, se você tem um entendimento muito profundo e você simplesmente procura cuspir a narrativa, provavelmente você vai ter muitas dificuldades com o seu marketing. Não. Eu mesmo, e mesmo entendendo sobre isso tudo, eu tenho dificuldades com o meu marketing. Por quê? Porque depende de storytelling. Aí entra, como eu comecei a dizer, entra o recheio do seu marketing, a forma bonita de contar a sua história, que pode vir de várias formas, né? Pode vir de palavras bonitas, um jeito bonito de você contar, pode vir e na maioria das vezes as melhores narrativas, as melhores narrativas não, o melhor storytelling vem acompanhado de grandes produções, né? Por isso que filmes, por exemplo, facilmente a gente chora com filmes, vendo ali é, algum momento, algum ápice de algum filme, algum final feliz. Por quê? Porque eles têm um excelente storytelling, os roteiristas de filmes, né? Principalmente aqueles filmes de Hollywood, hollywoodianos, né? Então, uma empresa que faz isso muito bem, independente se você gosta dela ou não, mas ele cria storytelling muito bem, na minha opinião, com excelência, é a Globo. Em cada reportagem que eles fazem, em cada matéria, em novelas, eles têm um excelente storytelling. Ou seja, a narrativa da Globo, na minha opinião, é uma merda. Mas o storytelling deles é muito bom. É muito bom. Eles têm um jeito muito palatoso, muito gostoso de entregar a narrativa deles. E isso é storytelling, é o recheio. Para dar um exemplo mais prático, eu estou explicando nesse vídeo aqui, eu estou muito narrativa nesse vídeo. Eu estou explicando para você a forma como um pouco da forma como eu enxergo o mercado, o meu público, provavelmente você, como que eu enxergo isso? Porque eu enxergo que tem produtores de conteúdo que estão explicando narrativa e storytelling de uma maneira que eu acredito ser confusa. Eu acredito que você precisa
entender as partes do todo da melhor maneira possível para que você performe melhor no seu marketing. Então, nesse vídeo aqui, eu estou muito narrativa. Como que eu seria um pouco mais storytelling, né? Aí, eu vou dar um exemplo aqui, esse exemplo que eu vou colocar aqui, eu estou pensando agora, e é um exemplo didático só, para você entender a diferença de narrativa e storytelling, né? É um exemplo didático. Eu não sei se eu usaria esse storytelling em um vídeo como esse daqui, por exemplo, se eu fosse regravar uma próxima versão desse vídeo aqui. Eu não sei se o storytelling, o exemplo que eu vou colocar aqui, é a minha cara, enfim, mas eu quero mostrar para você essa diferença, beleza? Então vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Eu poderia começar o vídeo. Olha, você que está aí com dificuldade de criar conteúdo, você que ainda não acertou a mão, às vezes você está ali, acabou de publicar um vídeo para o YouTube, está olhando aí, acabou de olhar suas métricas do YouTube, não tem like, não tem comentário, e você está se perguntando, por que isso acontece comigo, né? Por quê? Será que o meu conteúdo não está bom? Será que eu não sou um expert tão bom quanto eu penso ser? Será que eu tenho que estudar mais? Gente, como é que pode? Aqui eu entreguei tudo, entreguei o ouro e não tem nenhum like, nenhuma curtida. É a hora que você senta aí na cadeira e fica pensando, né? Às vezes dá vontade de desistir ou não. Mas será que isso não é pela falta de entendimento de como passar essa mensagem da melhor maneira possível? Você já ouviu falar, por exemplo, de storytelling, de como incluir um bom storytelling na sua narrativa? Enfim, acabou aqui o exemplo. E o que eu procurei fazer aqui? Não sei se com excelência, mas foi um exemplo e a ideia foi ser didático. Eu procurei aqui incluir elementos de storytelling para procurar falar sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema. A gente, quando inclui esses elementos, a gente tende a ser melhor recebido pela outra parte. Comumente, a gente tende a ser melhor entendido pela outra parte. Muitas das vezes, a gente utiliza de elementos visuais. Por isso que eu mencionei que grandes produções, eles tendem a criar um excelente storytelling, né, nesse sentido. É possível, claro, você apenas com palavras incorporar e criar um storytelling, mas com elementos visuais, com música, né? Acredito eu que nem se compara. É muito diferente. Né? Visto é que a maioria das pessoas prefere consumir um vídeo do que ler um livro sobre a mesma história. Né? Os vídeos eles tendem a viralizar mais, eles tendem, se bem feitos, tendem a passar uma mensagem melhor. Tanto é que a gente tem até aquela frase que eu acho que eu posso estender, posso usar aqui nesse contexto também, que é a frase de que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Enfim, storytelling, então, é isso. São os detalhes, né? É o seu momento, é onde você está naquele momento, o que você está sentindo naquele momento, como você está se sentindo, ou como o seu público está se sentindo, detalhes de como as coisas são feitas, de como você faz, de como o seu público faz. Né? Você dizer que, poxa, eu acordei hoje de manhã e estava um céu tão bonito, e isso me trouxe reflexões sobre a minha vida, reflexões profundas. Enfim, aqui eu contei um detalhe sobre como estava o céu de manhã e o que aconteceu comigo, para depois eu entrar na minha narrativa, naquela parte que, às vezes, quando eu entro só com narrativa, fica mais difícil, fica menos palpável, né? E copy. Copy, eu já penso como copy nesse contexto aqui, eu penso como copy, como o argumento que eu vou utilizar. Então, eu tenho uma narrativa. Dentro da minha narrativa, eu posso ter diversos argumentos. Eu posso, por exemplo, aqui eu, Alexandre, eu posso falar que para você me contratar como assessor de marketing da sua empresa, do seu negócio, do seu infoproduto, você pode me contratar porque eu vou te ajudar a faturar mais. Então, é um argumento. Aí eu teria que provar esse argumento. Ou eu posso te ajudar, eu posso entrar, vir com o argumento de que vai ser mais fácil para o seu negócio crescer, para você dar conta de todas as atividades que você precisa dar quando se pensa em fazer um marketing, lançar um produto. Né? É um outro argumento. Claro que, no fundo, no final das contas, tudo culmina em uma coisa só, né? Que é te ajudar a vender mais, enfim, mas dentro da minha cópia eu vou utilizar um argumento
e eu tendo, não é que eu tendo, né? Eu preciso utilizar um argumento que eu possa provar, nem que seja com argumentos lógicos, com premissas lógicas, né? Nem que eu tenha ali que usar de premissas lógicas, uma argumentação lógica, para trabalhar em cima dessa minha linha de argumentação. Beleza? Então, a narrativa é aquilo que você vê do mundo a partir dos seus viés, é aquilo que você narra, e você, se é um expert, você provável consegue fazer essa leitura, muito bem essa leitura do seu público. Talvez você ainda não tenha um contato profundo com o seu público para ter feito essa leitura, mas é só você começar a ter para você conseguir fazer essa leitura. Então, narrativa é isso. Nada mais é do que isso. Aí tem o storytelling, que é a parte mais complexa, que eu diria que tem mais a cara do marketing mesmo, que é você deixar a mensagem mais gostosa para as pessoas ouvirem. Você trabalhar mais elementos também que também façam com que as pessoas entendam melhor aquilo que você quer dizer, porque muitas das vezes uma explicação técnica não faz a pessoa entender a importância do que você tem para dizer. Mas quando você entra com algum elemento emocional, ela talvez entenda melhor ou aceite melhor aquilo que você tem para falar, né? Talvez não é nenhuma questão de entender, mas de aceitar o que você tem para falar, de aceitar que o caminho que você sugere é o caminho que ela precisa seguir, né? Então, storytelling é isso. E copy, para ficar aqui um contraste entre essas três coisas, é o argumento que você vai utilizar e como que você vai trabalhar ele, né? Como que você vai provar, né, as coisas, ah, as palavras que você vai utilizar. Se bem que se eu estiver pensando em copy em termos de palavra, eu já entro um pouco em storytelling. Aí tem uma linha muito tênue entre os dois, né? Mas para encerrar esse vídeo aqui e te ajudar, então você pode entender narrativa como a sua visão de mundo a partir do seu viés, storytelling como o recheio, né? Não só o recheio, mas como a cobertura, aquilo que deixa a sua narrativa mais gostosa para as pessoas consumirem do outro lado, para as pessoas, inclusive, entenderem e aceitarem aquilo que você tem para dizer. E copy é a linha de argumentação que você vai seguir. Qual, dentro da sua narrativa, de tudo que você vê, de tudo que você sabe que as pessoas querem, qual é o argumento que você vai utilizar, né? Enfim, eu estou pensando aqui agora em um gancho para me falar para você sobre o meu curso. Eu tenho um curso de headlines. Infelizmente, eu não encontrei nenhum gancho aqui, então já vou falar no seco mesmo. Eu tenho um curso de headlines para você que quer aprender e aprimorar a sua visão, né? Construção de headlines. É um curso de copy avançado com foco em headlines. Então, se você quiser conhecer, se você quiser saber mais, o link está aqui na descrição para você poder adquirir. O curso ficou muito bom, modéstia à parte, e você vai aprender a como criar boas headlines, a como entender melhor o seu público para escrever uma boa headline que chame a atenção do seu público, né? Enfim, é um curso de copy avançado para headlines. O link está aqui na descrição. Sobre o vídeo, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Fico por aqui e até uma próxima. Considera aqui se inscrever e deixar o seu like, beleza? Até uma próxima, então.